Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi Jesus que disse isso aqui. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei, ou farei de vocês, pescadores de homens. Amém? Estende sua mão, você vai orar por mim agora. Amém, irmãos? Usa essa fé. Diga assim: Deus, usa esse pastor aí, Senhor. Vai, irmão, ora por mim aí, irmão. Eu acredito na oração do justo. Amém? Ora por mim. Deus, é a tua palavra, Senhor, e nós queremos aqui te agradecer. Ó Deus, a tua presença é verdadeira nesse lugar, Senhor. Ó Deus, a tua presença é verdadeira nesse lugar. Faz com que esta palavra saia como fogo deste altar e atinja o coração da tua noiva, da tua igreja, Senhor. Glorifica o teu nome nesse dia, glorifica o teu nome em nossas vidas, nos desperta para algo mais íntimo contigo, que possamos sair daqui, Senhor, como uma igreja faminta por almas, uma igreja desejando o reino e trazer o máximo de vidas para ti, Senhor. Nós aqui te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Queridos irmãos, eu quero pôr um tema para essa mensagem, já que é um culto de missões. E o tema que eu quero trazer para essa mensagem, já que o tema é chamados para a missão, eu vou colocar também, acrescentar aí, o chamado de Deus custa tudo. Amém? O chamado de Deus custa tudo. Eu sempre digo que Deus, ele não chama ninguém desocupado, irmãos. Ah, pastor, Deus está andando por aí procurando alguém que esteja de perna para cima, deitado na cama, assistindo a Netflix, assistindo televisão. Deus vai chamar essa pessoa para o ministério. Deus vai chamar essa pessoa para algo íntimo. Eu digo que não. Você fala: pastor, por que Deus não vai chamar alguém assim? Deus pode até ter chamado e a pessoa não ouviu chamar de Deus. Mas como é que alguém vai perder algo se não tem nada para perder? É ou não é? Como é que Deus vai chamar alguém que não tem nada para perder e vai dizer assim: eu perdi tudo por amor de Jesus? Às vezes, isso a gente ouve muito, a pessoa não tinha nada e fala assim: eu perdi foi tudo, sabe? Eu perdi tudo. E na verdade o chamado de Deus, ele sempre vem para alguém que está fazendo alguma coisa, irmãos. Pastor, esse ano meu projeto é abrir a minha empresa. Pastor, esse ano meu projeto é entrar na universidade. Pastor, esse ano meu projeto é investir em negócios. Aí de repente o chamado de Deus vai: é você que eu estou chamando. Porque a ideia de Deus é saber se você ama Ele de verdade, irmãos. Aqui nesse texto, a gente vai ver Jesus iniciando o seu ministério, e agora ele está andando pela beira do mar da Galileia. E Jesus estava caminhando de forma intencional. Jesus não estava ali caminhando por caminhar, dizer assim: eu vou caminhar, vou ver o mar, né? Vou ver o rio, vou ver as paisagens, eu vou, né? Não. Jesus estava andando ali com um propósito. Jesus estava andando ali de forma intencional. Jesus foi naquele dia ali de forma intencional. Ele sabia o que ele queria. Jesus sabia o que queria. Então Jesus começou a andar em direção a alguns homens, na verdade os dois primeiros. Depois Jesus começa a ir abordando outros também. Mas os primeiros que Jesus encontra era Pedro, Simão e André, os dois irmãos. A Bíblia diz que eles estavam trabalhando, irmãos. Eles não estavam sem fazer nada. Eles não estavam de perna para cima.
Eles estavam ocupados. Eles estavam trabalhando. Era a profissão deles. Ali era onde ele tirava o sustento, tirava o pão, mantia a sua casa. E de repente Jesus para e olha para aqueles dois homens e fala assim: para o que vocês estão fazendo, porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Irmão, ser sincero, se Jesus viesse com uma abordagem dessa em nosso tempo, irmãos, Jesus ia levar um não de muitas pessoas. Ser sincero com você, se Jesus chegasse, você trabalhando, ocupado, você cheio de coisa para fazer, e chega alguém que você não sabe quem é e fala assim: para o que você está fazendo e vamos ganhar homens. É loucura, não é isso? Ser sincero. Você deixar de trabalhar, você deixar de fazer o que você está fazendo, que é algo importante, e alguém parece uma brincadeira, fala assim: para o que você está fazendo e vamos pescar homens. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aqueles dois homens, eles não eram espirituais ainda. Eles não entendiam nada ainda. Jesus chamou homens com personalidades diferentes, com pensamentos diferentes, e você vai ver que até o último dia de Jesus lá, em liberdade, Pedro ainda andava armado, pegou uma espada e cortou a orelha do cabra lá. É ou não é? João, discípulo do amor, porque viu um povo pregando o nome de Jesus, queria ir lá, mandar eles parar, né? Queria botar ordem. Jesus falou: não, não faz isso. Então os caras, cada um tinha uma personalidade. Então eles se tornaram ali, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a entender, porque o Espírito veio sobre eles. O Senhor trouxe capacitação para eles, trouxe visão aberta para eles. Mas até aquele momento, para eles, estava trabalhando. Mas eles entenderam o chamado do Senhor Jesus para a vida dele. Se eu chamar vocês para pescar homens, você vai falar assim: pastor, hoje não dá. Hoje eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer. Mas se for Jesus que chama vocês para a missão, pode ter certeza. A palavra vai sair como fogo e vai atingir o coração de vocês, que vocês não vão pensar duas vezes, vai falar assim: eu deixo tudo, eu vou te sigo. Sabe? Essa experiência, eu falo para vocês, eu acredito que essa experiência eles tiveram também de um chamado profundo do Senhor. O Senhor falou assim: eu chamo vocês, eu estou chamando vocês. Eu acredito que naquele momento que eles abriram o coração, eles começaram a entender o mistério do Senhor para a vida deles. E diz a Bíblia que de imediato eles largaram as redes e seguiram Jesus. E lá na frente Jesus vai chamando, chama um discípulo, chama outro, e daqui a pouco o cara fala assim: ah, mas eu vou enterrar meu pai. Jesus fala: deixa os mortos enterrar seus mortos, me siga. O chamado de Deus para nossas vidas, ele vai nos custar algo, irmãos. Eu falo: por que hoje nós não pregamos como deveríamos pregar? Por que hoje nós falamos de missões, mas não saímos às ruas? Porque o chamado de Deus sempre vai custar alguma coisa para nós. Ou vai custar tudo. E às vezes nós estamos dentro de uma bolha tão legal, né? Está tão cômodo ali, que a gente não quer que ninguém nos tire dessa bolha. Falar de Jesus parece vergonha, irmãos. Não é verdade? Parece coisa do diabo, irmãos, para nos confundir do chamado de Deus para nossas vidas, que Ele não quer que a gente fale o nome de Jesus para as pessoas. O mundo está de cabeça para baixo. Nós estamos aqui, mas quando a gente sair, irmãos, é festa, é povo bebendo, é gente matando o outro. As coisas estão feias lá fora. Mas a igreja, ela tem um poder para fazer a diferença e mudar os ambientes onde ela está implantada. Por isso que a palavra diz que a terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, o chamado de Deus, ele sempre vai nos custar algo, ou vai nos custar tudo. Eu me lembro que em 2016, eu queria muito ir para o sertão, sabe? Deus me deu uma visão de uma cidade. Eu falei assim: eu vou para o sertão. Eu cheguei até a viajar para fazer um levantamento, fazer, né, um reconhecimento. Eu fui com a minha esposa e a gente foi nessa cidade do sertão aqui do estado de Alagoas. Fizemos um levantamento.
Até então estava tudo fluindo, a gente foi lá, estava tudo certo. Eu falei assim, nós vamos embora, nós vamos viajar, nós vamos para o sertão. Só que isso em 2016. Em 2017, Deus mudou a estratégia nossa, o que a gente estava querendo em 2016. 2017 seria um ano que a gente iria para essa missão, mas aí Deus mudou tudo. E eu lembro que Deus foi bem claro comigo assim, falou assim, você não vai mais para o sertão, você vai para o litoral. Eu falei, para o litoral? Mas o litoral ele é grande, né? O litoral ele é extenso, é grande, né? Até um tempo atrás eu pensava que Ipioca era uma cidade. Era, irmãos. Ipioca é um bairro, né? Aí eu saía para pregar muito, aí quando eu ia pregar em Ipioca, eu falava, estarei na cidade de Ipioca, para destacar que eu estava em outra cidade, mas não era outra cidade, era um bairro. Depois, irmão, a vergonha que eu passei, descobri que não era uma cidade, era um bairro. Então, é grande, mas eu lembro que um amigo me convidou para me dar um discipulado na igreja dele, no sábado, e pregava no domingo, e eu fui com a minha família, a gente ficou lá hospedado na igreja, eu dei o discipulado, e a gente estava jantando, e eu falei assim, meu irmão, Deus falou para mim que eu tinha que ir para o litoral, Deus falou para mim que eu tenho que implantar um trabalho no litoral. Aí ele falou assim, mas litoral, pastor, litoral é grande. Eu falei, meu irmão, eu não sei, mas eu vou para o litoral. Deus falou litoral. Aí daí ele disse, eita, tem uma igreja que era nossa lá na Tabuba, lá em Barra de Santo Antônio. E a gente fechou essa igreja. Aí eu disse, epa, Barra de Santo Antônio é uma cidade, não é bairro, né, irmãos? Aí eu disse, Barra de Santo Antônio, eu quero conhecer essa igreja. Ele falou, meu irmão, mas lá o negócio não presta. Eu disse, por que fechou a igreja? Ele disse, olha, lá ninguém dá dízimo. Ninguém dizima. Lá não tem dízimo, lá não tem oferta. Lá o povo é um povo difícil de lidar. Sabe? Tempo de festa, as pessoas saem para as festas. A igreja não presta. Para você ter ideia, antes da nossa igreja era uma batista lá. E o apóstolo, fundador da batista, morreu pregando em cima do altar. Fecha a igreja, a gente abriu a igreja, lá, a Assembleia de Deus, não deu certo. 6 meses passamos lá, acabou o culto de domingo, o pastor parou lá, o caminhão colocou as coisas, foi embora. Aí eu falei, eu quero conhecer esse lugar. Certeza? Eu disse, eu quero conhecer esse lugar. Tá bom. Quando foi no domingo, depois do almoço, aí nós fomos lá, conhecer essa cidade. E quando eu cheguei no povoado, irmãos, muitas casas simples e taipa, né? A pobreza, você ia ver a pobreza assim logo de cara. E quando eu vi um prédio, parecia um quartel, né? Tem aquela, qual é o nome? Parecia um quartel, mas parecia aquele negócio de rei, qual é o nome? É um castelo. Parecia um castelo, irmão, um castelo. Parecia um castelo. A fachada da frente era um castelo, um prédio verde, fechado há 1 ano, fechado esse prédio. Pequenininha igreja. Quando eu olhei o povoado, eu vi a pobreza do povo, a situação, o que o pastor já tinha me contado, quando eu olhei, Deus falou, é aqui. Aí eu falei, pastor, é aqui o lugar. Tem certeza? Eu falei, tenho. Quanto é o valor do prédio que você pagava? Era 450 que eles pagavam, era 500. Era essa média, né? Hein? 500. Ele disse, não dava dízimo, a igreja não rendia e o pastor fechou. Aí eu disse, rapaz, eu vou vir para esse prédio aqui, eu faço prova de Deus, eu vou vir para esse prédio e eu vou pagar R$300. Ele riu, ele disse, oxe, tá doido? Ela não fez com a gente por 300 e era uma pastora dona do prédio. Aí eu falei, mas se é o lugar, é esse aqui, eu vou pagar R$300. Irmão, isso num domingo. Peguei o contato da pastora. Na segunda-feira, eu já estava com a minha esposa no centro da cidade, fazendo orçamento de som, de instrumento, microfone, sem cartão de crédito, sem dinheiro, de forma profética. Ele estava lá.
Aí eu fazendo orçamento de loja em loja, irmãos. E parecia, eu e minha esposa, a pastora, parecia dois estibados de dinheiro. A gente liso. Fazendo orçamento. Tomando o tempo dos vendedores. Mas era profético aquilo ali. Eu estava me movendo, irmãos. Por isso que eu digo para você, se Deus apontar algo para vocês, se mova. Ah, pastor, mas se mova, irmão. Deus vai mandar. Eu carrego uma palavra de um apóstolo, amigo, que ele nos visitou um tempo atrás. Ele falou assim: pastor, para onde Deus aponta, Deus paga a conta. É verdade, irmãos. E eu guardei essa palavra. Fizemos o orçamento. Aí eu liguei para a pastora, ela não atendeu. Depois ela retorna. Aí eu fui para fora da loja, assim, minha esposa estava lá dentro. Eu falei: opa, isso aqui é o pastor Evilásio Santiago. Eu estou ligando para a senhora sobre o prédio lá na Tabuba. E eu quero alugar aquele prédio. 1 ano fechado o prédio. Se eu vou alugar aquele prédio. Eu disse: rapaz, tem certeza? Eu disse: vou alugar aquele prédio. Quanto é que eu aluguei? Ela falou 500. Aí eu falei: o seguinte é isso. Eu vou pagar R$300 no aluguel daquele prédio. Eu disse: oxi, pastor. Eu disse: R$300, aquele prédio foi consagrado ao Senhor. É 300. Aí ela disse, ela ficou muda. Aí ela disse: você já viu o prédio? Eu disse: já. Por fora, né? Ela disse: vem aqui, pega a chave, vai olhar o prédio. Aí na terça-feira, isso na segunda, na terça-feira eu fui lá. Só que eu disse para ela assim: pastor, o seguinte é isso. Eu vou alugar o prédio por R$300. Só que eu não tenho o dinheiro da fiança. Ela disse: agora, né? Complicou tudo. Não tem o dinheiro da fiança, não tem. Eu falei: mas confie na minha palavra, final do mês eu recebo a minha comissão e eu vou pagar o prédio. Ela disse: tá certo. Venha, pega a chave e vai olhar. Irmãos, na terça-feira eu não contei a história. Fui lá pegar a chave. Peguei a chave na pastora lá em Pioca, peguei a chave e corri para Tabuba. Abri lá o prédio, olhei. Estava tudo direitinho, olhei e falei: esse aqui é o prédio, tá? Olhei, simples, irmão, não tem aparência de nada. Eu falei: vai ser aqui que Deus vai começar uma grande obra. Eu falei: eu já gostei do prédio. Era, irmão, R$300 e não ia pagar? Eu ia reclamar de quê, né? E daí, eu fui lá na pastora e falei assim: gostei do prédio. Aí ela falou bem assim, não foi me espotar lá, falou assim: tem certeza, pastor, que você quer ir para lá? Aquele lugar é amaldiçoado. Foi, aquele lugar não presta. O esposo dela tinha morrido em cima do altar, irmão. Ela disse: aquele lugar não presta, pastor. Aí começou, irmão, a falar mal do lugar. O senhor tem certeza que vai para lá? Eu falei: tenho certeza, eu vou para lá. Ela disse: pastor, mas quando é que vai ser o primeiro culto do senhor lá? Eu disse: já vai ser domingo agora. Já vai ser domingo o primeiro culto lá. Ela disse: está certo. Aí, irmãos, peguei a chave, já estava tudo fechado. Corri na Tupã, comprei uma tinta. Aí voltei lá, pintei de amarelo. E já comecei a avisar para os vizinhos: domingo já vai ter culto aqui nessa igreja. Aí o povo olhando assim, agora, irmão, sem estrutura, sem som, sem nada, só umas cadeiras e um púlpito de madeira que eu levei para lá, que eu mandei fazer. No domingo eu estava lá, irmãos, de terno, gravata. E eu pensei que só ia estar lá minha esposa, minha mãe. E daqui a pouco veio uma vizinha, veio outra. E eu pregando assim, irmão, sem nada. Você já viu uma igreja assim, só com umas cadeiras, um pedaço de pau? Irmão, foi eu lá. Eu pregando, falando: Deus vai mudar a vida de você. E comecei a profetizar. Aí os cultos começaram a fluir na semana. Aí a gente fazia 2 cultos, não é isso? E eu dentro da comunidade, eu falei: eu vou conquistar essa cidade, vou conquistar esse lugar para Jesus. Eu vou trabalhar aqui dentro, irmão. E eu comecei a me envolver. Aí eu lembro que isso era meio do mês. Final do mês, a gente tinha que pagar a fiança. E eu estava lá. E eu cheguei assim depois de um culto de domingo. Eu falei: irmãos, se prepare aí. Avise. Nós vamos fazer a inauguração final do mês. Não foi isso? Final do mês a inauguração. E eu vou fazer aqui um grande banquete, irmãos. Vou fazer aqui um banquete, vou botar comida, vai ser, vamos fazer, avisa. Aí a mulher chegou e disse: rapaz, né?
Fazer banquete, irmãos, colocou comida, é como açúcar, irmão. Vai vir um monte de formiga. Interior, irmão, cidade pequena. Aí eu falei, eu vou pegar esse povo na comida, vou trazer esse povo daqui. Aí mandei avisar, avisa, irmão. Eu não tinha nenhum dinheiro para pagar a fiança. Mas eu prometi um banquete para a inauguração. E aquilo ali, eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, Deus. Deus, não deixa eu passar vergonha, sabe? E começamos a orar, incomodando. Deus foi... E, irmãos, já estava se aproximando o dia da festa. E eu não tinha dinheiro. Eu não tinha. Mas Deus mandou ir para lá. Sabe? Deus me chamou e outra, eu tive que abrir mão de muitas coisas para ir para lá. No meu ministério, eu estava num período bom de ministério, pregando em muito lugar. Os caras diziam, rapaz, tu vai se apagar no interior, cara. Tu vai se apagar. Eu falei, meu irmão, eu amo esse povo, cara. Deus colocou isso no meu coração, eu amo servir. Eu vou-se embora. E eu lembro que faltava poucos dias para a festa. Irmão, já era negócio de semana para a festa. E eu comecei a orar e falei, Deus, abre uma porta, Senhor. Aí a mulher já também, e a gente, não era somente o dinheiro do aluguel que eu tenho que pagar, eu tenho que fazer a festa, que eu não tinha nada. E eu lembro, irmãos, que Deus, ele é, como eu falei, Deus é um Deus intencional. Eu estava no centro da cidade, voando no centro, andando pelo centro aqui da cidade. E de repente eu andando, irmãos, eu dou de cara com um obreiro, um irmão, que eu conheci esse rapaz, e eu vendia motocicleta, eu vendia uma moto para ele, ganhei ele para Jesus, e a família dele para Jesus, ele e a esposa ganhei para Jesus, e ele se tornou meu obreiro. Eu era pastor da Assembleia de Deus de Madureira, então ele se tornou meu obreiro, lá na igreja, né? Se tornou obreiro lá, só que ele foi embora, irmãos. Aí na Assembleia tem muito essa rodízio, né? Me tiraram de lá, ia para outro lugar, e eu não quis ir para outro lugar, mas colocaram o outro pastor lá, por conta desse rodízio que eles fazem. E esse obreiro ficou lá até um tempo, só que ele foi embora, eu perdi contato com ele, nunca mais eu tinha visto esse rapaz. Ele foi para Mato Grosso. E Deus me levou para o centro, eu comecei a andar, e eu dou de cara com quem? Com esse abençoado, irmãos. E quando ele me viu de longe, ele falou, pastor, rapaz, eu digo, ô meu amado, como é que você está? E foi aquela alegria, a gente conversando. E ele disse, pastor, eu queria que o senhor fosse na minha casa, que eu tenho uma benção para lhe dar. Irmão, falou benção para me dar, meu Deus. Irmão, falou benção para dar, ninguém aqui espera, né, irmão? A gente fica logo agoniado, né? Que seja logo, Jesus. Nem consegue dormir direito para essa benção chegar. E eu fiquei, ele falou uma benção, irmão, quando é benção, né? Aí eu já fiquei empolgado e falei, meu Deus do céu, Senhor, que seja o dinheiro da fiança, Jesus. Deus, toca no coração dele, Jesus. Aí ele pegou meu no contato, falou, me dê seu contato, que eu lhe ligo. Aí eu falei, meu Deus, né? Eu não posso nem ligar para o irmão, eu não peguei nem o número dele. Ele que pegou o meu. Eu estava numa reunião, mano, era uma quinta-feira. Eu estava numa reunião de pastores, era noite, e de repente o meu telefone tocou, eu no meio da reunião. Quando eu olhei, pastor, aqui é Jorge Luiz. Eu disse, meu amigo, a paz, diga a bênção. Ele falou, o senhor pode vir na minha casa agora? Eu peguei minha Bíblia, chamei a minha esposa, cheguei para o rapaz lá e falei assim, para o pastor que estava dirigindo a reunião, pastor, eu preciso fazer uma visita urgente, eu tenho que ir embora. Né, irmão? Já estava orando para esse dia chegar, irmãos. E chegou logo numa quinta. Eu encontrei o cara no início da semana. O cara me ligou um dia depois. Eu não contei história, não quis nem saber de reunião. Eu falei, eu vou embora, irmão. Peguei minhas coisas, botei a mulher no carro. Falei, vamos embora. Peguei a localização. Quando eu chego na casa dele, a minha esposa foi lá, né? Se confraternizou com a esposa, se abraçaram. Ele falou, pastor, o senhor pode vir aqui no quarto? Eu falei, vou. Ele me levou no quarto. E a minha oração no carro falou, Deus, que tenha 350, era isso? 350? 300, né? Falei, Deus, que seja 300, Jesus. Que seja, isso é 2017. Eu falei, Deus, que tenha 300, Senhor, que Ele me deu os 300, né?
Gideão venceu com 300, irmão. Por que eu não vou vencer com 300? Eu falei, Senhor, manda 300, Senhor. Se for 300, tá uma benção, porque eu consigo pagar o aluguel e a minha comissão, eu compro uma macaxeira, né? Faço um cuscuz e o povo come. Só que Deus faz muito além, irmãos. Pare de estar orando pedindo a Deus coisa pequena, irmão. Isso é para mim também. Deus sempre faz além. Deus, Ele nunca vai te dar nada abaixo da expectativa. Quando a benção chega, irmãos, é você cair para trás assim, meu Deus, que isso? Deus fala, eu sempre só faço assim, né? Eu só faço assim. E ele falou, pastor, vem aqui no quarto, irmão, e me levou no quarto, aí ele botou a mão em cima do guarda-roupa, pegou um envelope, aí eu digo, vixe, meu Deus, Senhor de Deus, esse negócio é a benção, Senhor. Irmãos, para onde Deus aponta, Deus paga a conta. Deus honra. Ele chegou e disse, pastor, eu passei 1 ano em Mato Grosso. Eu sou dizimista, pastor. Mas todas as vezes que eu ia dizimar, Deus falava assim, não dizime, guarde esse dinheiro. Não dizime, guarde. E eu falei, Deus, que isso? E Deus falava, guarde, guarde, guarde. Eu guardei. Só que eu vim para Maceió, já faz meses que eu estou aqui. E eu já visitei tantas igrejas simples, pastor, para poder dizimar nessa igreja. E quando eu levava o envelope, quando eu dizimar, Deus falou, guarde, porque eu vou te mostrar para quem você vai dar. Tem coisas que Deus já começou a fazer, muito antes de ter falado algo para você. Tem coisas que Deus já proveu no mundo espiritual, muito antes de você se mover no mundo físico. Você não sabe quanto você está reclamando, Deus falando assim, você não sabe de nada. Se fosse você, parava de reclamar, porque eu já providenciei tudo. Irmãos, 1 ano, 1 ano. Deus já havia planejado tudo já estava nos planos de Deus. 1 ano atrás. 1 ano atrás. Mais de 1 ano, na verdade. E eu só estava ali, tinha nem 1 mês que eu ia fazendo aquela igrejinha. Deus sabe o que você precisa. Antes de você passar por qualquer coisa, Deus ele já havia providenciado a saída para você. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles pensaram que ia morrer de frente ao Mar Vermelho, mas Deus já tinha tudo planejado. Deus falou assim, eles vão chegar de frente ao mar e eu vou abrir para eles passar. Só que eles não sabiam e reclamaram. Deus não leva a gente para um caminho sem saída, irmãos. Se para você não tem saída, Deus é a saída. Deus, Ele é o caminho. Você só precisa confiar. Sabe, é difícil, irmãos, mas você precisa confiar quem está conduzindo a sua casa, quem está conduzindo a sua vida. Quem está conduzindo a sua casa não é o pastor, não é a pastora, não é alguém responsável. Quem está conduzindo a sua casa é Deus. Seus filhos estão na mão de Deus, irmãos. Ah, pastor, mas saiu. É você que está vendo, mas Deus está vendo lá na frente como é que vai ser. Pastor, deu tudo errado agora, mas Deus está vendo tudo lá na frente já alinhado. Deus não tem pressa para nada, irmãos. Deus não tem pressa. Eu tenho, você tem. Deus não. Então 1 ano, e eu agoniado lá, eu falei, Senhor, tem que ser agora. Ele disse, pastor, 1 ano. Eu procurei algumas igrejas, Deus falou, quando eu vi o Senhor de longe, Deus falou assim, pega o que você tem em casa, o que eu mandei você guardar, entrega a Ele. Aí eu falei, irmãos, quando Ele me deu o envelope, eu segurei, irmãos, eu disse, não tem 300 aqui, Jesus. Eu já fiquei agoniado para terminar logo a reunião na casa daquele irmão. Eu queria ir embora, irmãos, eu fiquei agoniado para ir embora para contar aquele dinheiro. Aí oramos, foi uma benção, agradeci, Deus abençoe. Aí entramos no carro e peguei da minha esposa. E quando ela tirou o dinheiro do envelope, ela começou a contar e chorando. Tinha 1.800. Era 1.800, era.
tinha na média quase R$ 1.900. Irmãos, eu só queria R$ 300. Na época, mais de 1.800 era muito dinheiro, irmão. Não era nem o que eu ganhava. Eu falei, Jesus, eu vou fazer uma festa linda, Senhor. Eu consegui pagar o aluguel, irmãos, eu ampliei o altar da igreja, eu ajeitei a igreja, irmão, e comecei a mover, e Deus começou a usar pessoas. Aí um chegou para mim e falou, pastor, o senhor pode vir aqui no hiper bom preço que é da gruta ali? Eu disse, vou, irmãos. Quando falou que tinha uma bênção, eu falei, vou lá, irmão. Cheguei lá, o cara disse, escolha aqui um gelágua. Eu escolhi um gelágua. Daqui a pouco uma pastora falou, pastor, eu fechei a igreja e eu senti de Deus, e eu estou com o meu som aqui. Eu falei, é de Deus, eu estou indo aí, é meu. Irmãos, Deus providenciou tudo. Deus providenciou tudo. Eu estou nessa cidade desde 2017. Esse prédio que nós estávamos lá, nós passamos 5 anos. Nós batemos o recorde naquele lugar, porque a igreja, assim que abriu, o apóstolo morreu. Fecha, entra a assembleia, passar 6 meses, fecha 1 ano, eu entrei e disseram assim, essa igrejinha aí, oxe, não vai passar 6 meses. E eu fiquei lá, irmãos, pela fé. Esse prédio, eu não estou mais nesse prédio, mas deixamos uma porta aberta para uma igreja quadrangular que está implantada lá. Compraram o prédio e hoje estão lá, não é isso? Estão lá. E nesse tempo, ninguém morreu. Só que aí Deus falou assim, você agora, Deus foi bem claro, falou, você agora vai trabalhar com as crianças da cidade. Irmãos, assim que eu entrei, eu vi um índice de droga, para vocês terem noção, de frente à minha igreja, tinha uma discoteca, já tinha tido homicídio. Antes de eu chegar nesse prédio, na porta da igreja, porta de vidro, tinha uma marca de tiro de bala lá, não era? Um rapaz foi morto na porta da igreja, antes da minha. Só que eu falei, não, quando eu entrar nesse lugar, Deus vai mudar a atmosfera dessa cidade. E eu comecei a trabalhar. Com 3 meses que eu estava lá, fiz a minha primeira ação de saúde lá, e beleza, levei profissionais. Fiz, olha, irmãos, eu fiz um dia de ação social, mais uma cruzada evangelística. Fiz uma cruzada, irmãos, já vou encerrar. Eu fiz uma cruzada, eu disse, essa cruzada pode divulgar, vai ser uma cruzada, irmão. É bom caminhar pela fé, irmãos. É bom caminhar pela fé. Deus não fica devendo nada para ninguém. Com 3 meses eu falei, vou fazer a minha primeira cruzada aqui. Aí, fiz ação, convidei alguns amigos, consegui, dei um ofício lá no CRAS, e eles me liberaram lá o espaço. Levei alguns profissionais fazendo bolo, cortando cabelo. Irmão, foi aquela movimentação. E à noite era a cruzada. E quem ia pregar na cruzada? O pastor Franklin Romário, que é o pastor que vocês conhecem. Era o pastor Franklin Romário que ia pregar, que é meu amigo, a gente é amigo de pequeno. Ele ia ser o pregador da cruzada. Só que a cruzada que eu ia fazer era uma cruzada com uma caixa de som. Eu não tinha estrutura nenhuma. Aí o pastor Franklin liguei, e aí, Arão, como é que está aí a organização? Falei, meu irmão, já deu tudo certo. À noite o fogo vai cair. Era numa praça assim, né, num lugar escuro. Ia ser lá. Eu disse, eu vou levar essas 2 caixas de som, coloco umas cadeiras e vai ser nossa cruzada. Deus falou, é o que você pensa, eu vou fazer muito mais. Aí o irmão chegou para mim assim, não foi? E disse, pastor, isso já é tarde. Cadê a estrutura da cruzada? Eu falei, meu irmão, tá ali, ó. Só o terreno. Falei, a cruzada vai ser ali. Não tem palco? Não tem nada. Eu falei, irmão, vai ser ali, irmão. Deus é fiel. Aí o irmão chegou assim e disse, pastor, peraí. Pegou o celular. Disse, olha, manda aquele caminhão para cá, aquele caminhão boleia, né? Manda o caminhão boleia para cá, porque ele vai servir de palco para a cruzada à noite. Eu falei, é de Deus. Aí o irmão já conseguiu as tendas, não foi? Conseguiu 2 tendas, não foi? 2 tendas.
Aí disse, e o som? Eu disse, tem som não, o som vai ser minhas caixas pequenas que eu tenho lá. Eu disse, não dá certo. Peraí. Aí ligou, pode trazer. O cara levou um som profissional, irmão. Mas foi uma cruzada, irmão. Que Deus cruzou aquela cidade mesmo. Foi uma benção, salvação de almas. Irmãos, eu não tinha dinheiro nenhum para a cruzada e Deus movimentou. Conseguimos a inauguração, fazer a comida dos irmãos. Irmão, foi uma festa. Nós compramos uma mesa na Carajás, não foi no antigo Macro, né? Compramos uma mesa de plástico, aquela que montava assim. Irmão, foi algo tremendo que fizemos lá. E caminhando sempre pela fé. E Deus falou assim, agora você vai trabalhar com as crianças. E aí começamos a trabalhar com a criança, com futebol. Eu marquei o primeiro futebol lá na cidade. Eu vi que os meninos, eu passar a falar com os jovens, eles nem falavam comigo. Eu falei, eu vou trazer esses jovens perto de mim através do futebol. Aí eu comecei a divulgar, falei assim, avise para as mães, avise seus filhos que a escolinha de futebol está vindo para cá para realizar o sonho desses meninos. Nós vamos mudar a vida desses meninos através do futebol. Né? Aí eu falava assim, aí eu fiz um cardzinho, coloquei num telão assim que eu consegui um data show e falei, isso aqui vai ser o escolinha de futebol que vai começar aqui na cidade. Então, mãe, traga seus filhos. E negócio de futebol, cidade pequena, o pessoal neste ano divulga. E eu lembro que eu fui para o primeiro dia da cruz, primeiro dia do futebol. Aí chamei uns amigos meus de Maceió e falei assim, meu irmão, vocês podem vir para cá para me ajudar, porque hoje é o primeiro dia da escolinha. Eu não tenho bola, não tenho colete, não tenho nada. E como é que eu vou montar uma escolinha, primeiro dia de escolinha, sem estrutura nenhuma? Mas eu marquei o dia. Irmão, tinha quase 80 entre criança e jovens. Aí foi um amigo meu, pastor, levou alguns irmãos da igreja dele, ele levou uma bola, levou o apito, eu digo, opa. Quando chegou lá, só viu os caras se aquecendo, metido a jogador daqui de Maceió. Já chegou lá, metido a jogador. Aí os meninos, né, disseram, esses caras jogou bola. Dizem, a menina aí é bom. Aí reunimos ele, lemos a Bíblia, oramos por ele, oramos e falou, começou hoje a escolinha de futebol. Aí jogou a bola no campo, menino jogando. Terça-feira tem treino, manhã e tarde. Aí quando foi na terça-feira, o pastor terminou o jogo, pegou a bola dele, o apito e foi embora. Eu falei, e agora, Jesus? Irmãos, eu estava lá no treino. Chega um monte de menino e jovem. E aí, pastor? Cadê a bola? Falei, tem bola não, meu irmão. Quer ser jogador? Vamos começar preparando a nossa condição física. Nós vamos correr. Nós vamos se preparar fisicamente para depois a gente ir para a bola. Por isso que eu não trouxe bola. Porque nós vamos correr hoje aqui. Ó, irmão. E foi assim. Foi correndo. Aí depois o menino, quando num treino perdido, não tinha bola, aí um pegava uma bola velha e dizia, pastor, já que é só correr, pode botar essa bolinha para gente correr no final? Eu digo, bota aí, meu irmão. Irmão, foi na dificuldade. Eu estou falando para você que o chamado de Deus, Deus não vai chegar na sua casa e falar assim, meu filho, você quer o que eu tenho para você? Você vai me honrar, você vai pregar meu nome, você vai ganhar almas para mim? Para você tem essa limusine aqui, ó. Para você tem uma casa de praia. Você vai ter conta no banco, você vai ter dinheiro mensalmente, eu vou te abençoar em tudo. Jesus disse, vem, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E não falou garantia nenhuma para eles. Eu fiz isso. De frente à minha igreja, tinha uma discoteca. Como eu falei para vocês, tinha crime, tinha homicídio. Eu já vou orar. Mas quando a gente botou o pé naquele lugar, a discoteca só abria depois que eu terminava meu culto. Diante de Deus, irmãos. Tempo de final de semana... Oxe, era um monte de jovem assim, esperando a discoteca abrir. Mas só abria depois que eu terminava o culto. E eu virei amigo do povo na cidade, saí colocando água, colocando energia na comunidade. Irmãos, e a gente trabalhando. Hoje, nós estamos lá e nós temos um trabalho. Vocês podem depois entrar, quem tem Instagram, hein? Coloca lá, Missão Discipular no Instagram.
Hoje nós cuidamos de 86 crianças, só lá. 86 crianças. A gente começou num barraco sem lona, minha esposa dando aula para as crianças sem lona, dando reforço escolar e discipulando. Depois a gente trouxe o projeto para minha casa. Eram 2 quartos, o meu e dos meninos. Nós temos 4 filhos. Pegamos os meninos, colocamos no nosso quarto e no quarto dele fizemos uma sala de aula. A minha garagem se tornou uma sala de aula. E a gente começou a cuidar de crianças. Eram 36, 35 crianças de manhã, 35, era 2 vezes por semana. Crianças de manhã, criança e adolescente de manhã, à tarde também. Quem estudava de manhã, vinha à tarde, estudava à tarde, vinha de manhã. E aí, era na minha casa. Irmãos, muitas das vezes eu dividia a minha comida com aquelas crianças. Porque nós dávamos o café da manhã e ainda dava o almoço para esses meninos. Aí era, imagina, sem dinheiro. Mas Deus usava pessoas de onde a gente menos esperava para a gente honrar aquele compromisso. Hoje, é um culto de missões. Eu estou contando um pouco da minha história para vocês, que, claro, não tem como, me edifica. Não tem como eu contar tudo para vocês aqui. Mas esse trabalho que começou pela fé, se estendeu para o sertão do estado, se estendeu para outros estados, nós fomos para tanto lugar. Irmãos, Deus só precisa de um sim seu. Deus só precisa de um sim seu. Eu me lembro que 3 anos atrás, fomos a Manari. 2 anos atrás, nós fomos para Manari, que tem um dos menores IDH do Brasil. Eu estava em casa assim, o Espírito Santo falou, vocês vão para Pernambuco, vão para o sertão de Pernambuco. Eu falei, meu Deus. Eu conheci um pastor, mas era à distância, eu nunca tive contato com ele. Deus falou que fosse, eu fui embora, irmão. Peguei minhas coisas, liguei para o pastor, alinhei tudo direitinho e nós fomos para Manari. E começamos a ver de perto. E olha que eu já viajei sertão aqui do estado de Alagoas. Hoje eu já passei, já profetizando, orando, já pelos 102 municípios lá do estado. Já andei Alagoas inteira. Mas eu nunca vi tanta pobreza quanto eu vi nesse lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, Deus já foi nos constrangendo. E eu lembro que a minha esposa estava conversando com uma mãe, com as filhas, assim, brincando. E o sonho dessa mulher, irmãos, o sonho dela era fazer uma feira. O sonho dessa mãe era ir no supermercado e fazer uma feira. Ela disse, esse é o meu sonho, eu nunca fiz uma feira para minha casa. As minhas filhas pedem biscoito, mas eu não tenho condição de dar biscoito para minhas filhas. Se eu der biscoito para uma, outra vai querer, a gente não tem. O que eu ganho de Bolsa Família é muito pouco para a gente passar o mês inteiro. A gente não tem. O meu sonho, um dia, é ir no supermercado e fazer uma feira. Só que Deus nos levou para essa cidade com um propósito. Deus é um Deus intencional. Quando Deus te mover para um lugar, não é coisa da sua cabeça não, é Deus te movendo. Vai, irmão. Ah, pastor, mas eu não tenho nada, pastor. Você não tem, mas Deus tem. Pastor, mas eu não vou conseguir fazer nada. Você não vai, mas Deus faz. Deus só quer que você vá, irmãos. Você é uma luz de Deus nos lugares escuros. Você não pode se esconder. Então, eu fui com a minha família. Eu peguei o celular. Eu comecei a gravar aquela mãe. Ela contando. Eu falei, tá bom. Joguei nas redes sociais a missão que a gente estava fazendo. Esse vídeo foi bater no Rio de Janeiro. A casa dela bem simplesinha, né? Bem simples. Nós entramos na casa bem simples. Para eles comer lá, para essa mãe e as filhas comer, tinha um balde de víscera de boi. Não era? Cheio de mosca, irmão, assim, aquelas varejeiras em cima. Ela ia limpar para comer com as meninas. Isso no sertão lá de Pernambuco. Água lá que o pessoal estava tomando era água barrosa. Barrosa não, verde, né? Verde. Você entra no meu Instagram, você vai ver água verde, irmãos, que eles estavam tomando, porque não tinha água, sem condições de abastecer um tanque para poder colocar na cisterna. Estavam tomando banho, eles pegavam a água verde, que é essa água, os animais defecavam, urinavam, né? Eles pegavam essa água verde lá da represazinha que já estava secando, colocava cimento, mexia, esperava o verde descer, ficava só aquela nata escura, né? Amarelada. E dali eles tomavam banho, faziam as coisas de casa. Eu entrei nas casas, irmão, a casa não... Estava lá a pia, mas não tinha torneira. Aí eu falei, por que não tem torneira aqui? Ela falou, se não tem água.
É só para decorar a cozinha, né? Mas não tem torneira, não tem água. E levamos lá, conseguimos mover, né? E abastecemos lá uma cisterna com água. E essa mãe, fizemos o vídeo, e esse vídeo foi bater no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, um pastor falou assim, quando viu esse vídeo, falou, nós vamos realizar o sonho dessa mulher. Aí ligou para o pastor de Manari e falou, olha, pega essa mãe, leve para o supermercado, pegue 2 carros desse do grande e manda ela pegar o que ela quiser. O que ela quiser, não olhe preço, só pegue o que ela um dia desejou comer e nunca teve condições. Aí o pastor falou assim, mas se ela pegar o que ela quer, a geladeira dela é uma antiga, pequenininha, não cabe tudo. Aí o pastor falou assim, vá lá no centro de Manari e compra uma grande geladeira para ela. Ele mandou o vídeo para mim, essa mulher, ela chorando, porque ela tinha falado assim, eu contei para o pastor que o meu sonho, ela contando, que ela contou para mim que o sonho dela era fazer uma feira. Aí mostra ela com os carrinhos e as filhas dizendo, mãe, eu posso pegar isso? Ela olhava para o pastor falou, pega o que vocês quiserem. E ela não apenas ganhou essa geladeira, como também sonho realizado, mas ela conseguiu a reforma da casa dela. Hoje ela está morando numa casa nova, a casa dela foi reformada, irmãos. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você está tão aí sentado, acomodado, falando assim, Deus, eu não vou sair daqui, porque eu estou cheio de luta, cheio de problemas, o Senhor não está me vendo. Deus falando assim, eu só queria que você se movesse, sabe? Eu só queria que você se movesse, porque se você se mover, você vai entender o que eu posso fazer através da sua vida, e não é apenas sobre curar pessoas, é sobre curar você. É sobre curar você. Eu digo para vocês que vale a pena aceitar o chamado de Deus, irmãos. Vale a pena. Hoje eu estou lá com a minha família, irmãos. Deixei a capital, fui para lá. Já tentei vir para Maceió 2 vezes, mas não consigo. A última vez a gente veio agora, passou 4 meses, menos de 4 meses, né? Aguentei não, já voltei para o interior, irmão. Eu gosto de estar no meio do meu povo. Sabe, eu gosto de estar no meio do povo. Nós temos um trabalho dentro das zonas rurais. Irmãos, você precisa conhecer o lugar que eu conheço, irmão. As pessoas muito pobres, irmãos, não tem banheiro dentro de casa, as casas de taipa. E quando a gente chega, as irmãzinhas correm e nos abraça com tanta alegria. Nós temos um trabalho que vai desde Barra de Santo Antônio, também ali para Ipueira, aí vem Flecheiras, São Luís, toda a parte ali da zona rural, tem uma casa escondida no meio do mato, eu sei onde essa casa está, e eu sempre estou indo lá. Eu, inclusive, sábado agora, nós vamos levar uma ação de saúde e beleza para a fazenda Cabeça de Porco, que é uma fazenda que a gente já tem um trabalho lá, sempre essa fazenda chega enchente, chuva, alaga, irmãos. Quando alaga, as casas ficam praticamente debaixo d'água. Aí eu estou lá tirando o povo, ajudando o povo, mobilizando. E sábado agora nós estamos levando uma equipe de missionários, também profissionais da saúde, da beleza, e nós vamos fazer lá um mutirão com o pessoal da comunidade. Uma comunidade isolada, lá não pega telefone, então tem aproximadamente 70 famílias, as casas não têm banheiro, né? Não tem banheiro, são casas totalmente de taipas, e você entra lá, não tem uma TV, aquela TV de plasma, né? Aquela TV bonita, não, irmão. Se a casa tiver uma TV de tubo, mas senta para ouvir aquelas pessoas, eles têm muito para ministrar nas nossas vidas. Porque às vezes precisamos sair da nossa realidade para parar de reclamar, sabe? Tem pessoas passando coisas muito piores do que a nossa, mas não está reclamando, está agradecendo a Deus, porque está vivo. E hoje, para nós orarmos, nós temos um trabalho com 86 crianças. Essas crianças têm café da manhã, têm almoço. Depois você volta lá, missão discipular. E nós, missão discipular. E estamos lá, irmão, com um monte de menino, se preparando agora para a festa das crianças, que vai ser agora no mês de novembro. Outubro é um mês, mas é muita festa que faz na cidade, a gente vai colocar novembro. Foi escolhido o dia 1º de novembro. Então nós vamos pegar nossas crianças, vamos fazer uma festa linda. Nós realizamos um Natal solidário para as famílias carentes do povoado. Sabia disso? Um dia, minha esposa até comentou, agora, essa semana, povoado lá, as pessoas são muito carentes. Lá tem 2 lados, o lado rico e o lado pobre. E nós estamos lá do pobre. E na época, chegava o Natal, irmãos, é legal. Aquela ceia que a gente faz em casa, né? Aí tem peru, quem pode comprar o peru, né, irmão? Quem não pode é um frango. Minha mãe faz um frango, né? Não bota um frango lá para...
Mas aí nós temos, lá as famílias nem tinham. Você chegava assim e falava assim, e aí, o que vai ser de Natal? 40, é fuba. E vai dormir. Não é? Tem ainda um lá, tempo de festa, bota uma roupinha nova, mas a maioria não tem roupa nova não, de sandália no meio da rua, irmão. Não é? E aquilo começou a nos constranger muito, até um ponto Deus falou assim, divida o que vocês têm com eles. E aí Deus deu uma ideia e falou, vamos fazer a nossa primeira ceia de Natal para a comunidade. Pela fé de novo. Levei o povo para a praça e digo, vai ser a ceia de Natal, pode vir cear. Irmão, apareceu gente para comer. Aí um levou um prato, não foi? Outro levou outro. Irmão, no final a gente saiu repartindo, todo mundo comeu. Fizemos na praça. E essa ceia de Natal já foi ganhando proporções nos anos que passavam. Ó, não conseguimos fazer no passado, mas esse ano, se Deus quiser, nós vamos fazer. Então a nossa ceia, nós montamos um palco, levamos uma banda, as nossas crianças apresentou o coral, não é? Os meninos tudo de batinha, apresentou o coral para os pais. As crianças de sandália, ninguém estava de sapato novo, era de sandália, me apresentando no Natal. Lá, irmão, não tem esse negócio de dar estrogonofe, botar salsicha para os irmãos comer. Sabe? Às vezes eu saio para alguma missão, o povo fala, vamos fazer para os irmãos aqui. Irmão, nada contra. Dê para as pessoas o que você queria receber. Entendeu? Dê para as pessoas. Se Deus tocar no seu coração para fazer uma feira, não vá pegar as coisas vencidas e velhas não, irmão. Dê para as pessoas o que você gostaria de receber. A Bíblia diz que na medida que nós medimos as pessoas, nós também seremos medidos. O que nós fazemos pelo próximo, nós estamos plantando uma semente. E a semente ela vai lhe dar o mesmo retorno que você está plantando. Amém? Então não espere muito de Deus se você faz pouco. Não espere muito de Deus se você faz pouco. Quer algo extraordinário? Comece a plantar coisa extraordinária. Comece a fazer coisa extraordinária. Sabe? Deus, olha, eu não consegui comer isso ainda, mas meu irmão vai comer. Eu não tive condições de ter essa roupa, mas eu vou comprar essa roupa para uma pessoa, eu vou abençoar. Deus, eu vou abençoar a tua casa, eu vou fazer, Deus, algo extraordinário, porque eu sei que o Senhor fará coisa extraordinária. E eu digo, irmãos, uma semente de manga é apenas uma semente. É pequena, não é? Jogam a semente, porque o melhor, já chuparam e jogaram. Mas quando é plantado aquela semente, você vê a grandiosidade de uma semente, irmãos. Ela é plantada, quando ela cresce, ela só dá uma manga. Ela dá milhares de mangas por muitos e longos anos. Esse é o poder da semente, esse é o poder de plantar algo extraordinário. Então lá, a gente falou assim, nós vamos dar para os irmãos que a gente come em casa também. E a gente faz uma ceia. Depois você olha no Instagram lá, você vai ver. Nós montamos as mesas decoradas e à noite as famílias vão para lá. Nós fazemos uma ceia para mais de 300 pessoas. Dá muita gente, contando com as crianças, irmão. É gente, irmão, e é comida. A gente começa a cozinhar no dia antes, como aconteceu. Um dia antes, as mulheres saem preparando. De manhã, irmão, corre para um lado, cozinha. Porque à noite tem que estar o banquete. O povo quer comer. Está lá o culto rolando, mas o povo está com o olho na comida. Que termine logo, Jesus. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês. Hoje é um culto de missões. Mas o que Deus quer mover no seu coração é, eu só quero que você me dê um sim nessa noite. Eu só quero que você me dê um sim. Você já disse tanto para mim que não, hoje não vai dar. Eu só quero que você diga um sim. Não espere o céu se abrir para você rompê-lo. Rompa pela fé. Porque é isso que o Senhor quer nos dar, é visão aberta, irmão, de algo extraordinário, sem você estar vendo pelos olhos naturais. Por isso que a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Eu não estou vendo, pastor, mas eu estou crendo, pastor. Olha, pastor, meu culto de ação de graça vai ser tão lindo, pastor. Eu já estou vendo a banda tocando. A rua vai parar, pastor. Eu vou mandar fechar as ruas, sabe? Vai ser algo lindo. Pastor, tem uma vizinha lá de frente que ela não gosta de mim, mas vai ser a primeira pessoa que eu vou convidar para o meu culto de ação de graça.
Olha, pastor, tem gente querendo que eu não tenha essa benção, mas quando chegar o dia, pastor, essa vai ser a primeira pessoa que eu vou falar assim: eu quero que você venha para o meu culto de ação de graça. Nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos se alegrar juntos. Amém, irmãos? Não deixe ninguém de fora. Amém? Então comece a vibrar agora, comece a comemorar agora. Pastor, não estou vendo nada, irmãos. Deus não se move pela fé natural, amém? Pelo homem natural. Nós precisamos nos mover. É aquilo que eu contei da minha história. Eu falei, eu vou fazer, e Deus disse, pode fazer, que eu coloco aí a mão e vai dar certo.